De que fomos visitados pelo Senhor. Ezequiel capítulo 1, inicialmente os versos de 1 a 14. O texto sagrado diz assim: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinha a semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro e luzia como brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem, aos 4 lados, assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra e não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma de dos seus rostos era como o de homem. À direita, os 4 tinham rostos de leão, à esquerda o rosto de boi e também rosto de águia. Todos os 4, assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam em cima, cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma à do outro, outras 2 cobriam o corpo deles, cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas, e o fogo corria resplendente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, e muito provavelmente uma leitura dessa é passado muito rapidamente, sem muita pretensão de se estudar a fundo, mas a Bíblia explica a própria Bíblia. Mas, irmãos, eu quero tratar com vocês nessa noite sobre o tema esperança em meio ao caos. Esperança em meio ao caos. O puritano, e este homem marcou época, o puritano Thomas Brooke, ele disse algo acerca do que eu quero falar nesta noite. A esperança, note bem, a esperança consegue ver o céu através das mais densas nuvens. A esperança é capaz de nos fazer enxergar os céus abertos, ainda que esteja sobre densas nuvens. Um homem chamado Gilbert Keith Chesterton. Este homem marcou época também, e um dos seus livros, que é um best-seller no planeta, Ortodoxia. Gilbert disse também algo acerca da esperança. A esperança é a capacidade, olha só, é a capacidade de manter o ânimo em circunstâncias que sabemos ser desesperadoras. A esperança tem a capacidade de elevar o nosso ânimo, ainda que as circunstâncias sejam desesperadoras. Eu quero lhes mostrar, o contexto em que se encontrava o profeta Ezequiel. Literalmente um contexto de caos.
Pastor, como assim caos? Se você olhar no verso número 2, diz o texto sagrado que o ano era o ano do cativeiro. É possível que alguns estejam, amados irmãos, passando por dias muito difíceis, mas, por certo, não são dias como o do profeta Ezequiel. Ele está a quase 900 quilômetros da sua terra. Ezequiel, ele era sacerdote, tinha acabado de chegar o seu tempo de exercer o ofício sacerdotal, mas agora ele não podia, ele estava em terra estranha, ele estava literalmente na terra do inimigo, ele era um dos cativos sob a custódia, sobre o império, sobre a tutela de Nabucodonosor. Portanto, era um tempo de cativeiro, um tempo de desesperança. O lugar, diz o verso de número 3, o lugar, diz o texto sagrado, terra dos caldeus, dito de outra maneira, Babilônia, um símbolo de tudo aquilo que é anti-Deus na palavra de Deus. Tanto é que a Babilônia é um símbolo no livro de Apocalipse em tudo aquilo que representa um sistema anti-Deus. Aonde está Ezequiel? Na terra dos caldeus, na terra da Babilônia. O lugar onde ele estava pisando era um terreno extremamente hostil. Ele não estava pisando numa sessão de uma repartição pública em que você não é benquisto. Ele não estava pisando numa empresa onde de alguma maneira algumas pessoas têm alguma resistência a você. Ele estava pisando na terra dos babilônicos, ele estava pisando na terra de Nabucodonosor, ele estava pisando em terreno extremamente hostil. Quem eram as pessoas que estavam cercando Ezequiel? Tenha por certo que não eram as pessoas mais esperançosas. Diz o verso de número 1, que ele estava onde? No meio dos exilados, no meio de pessoas que haviam perdido tudo, haviam perdido todos os seus emblemas, haviam perdido pessoas que amavam, haviam perdido a sua terra, suas casas, familiares foram mortos cruelmente por Nabucodonosor. Aonde que ele se encontra? No meio dos exilados, pessoas sem esperança. É tão assim que lá no Salmo 137, quando diz lá que na terra dos caldeus nós nos assentávamos e chorávamos, pendurávamos as nossas harpas nos salgueiros, e vinham os babilônicos, e vinham os inimigos e diziam: canta agora um cântico daqueles que vocês cantavam em Sião. E o povo responde: como que nós poderíamos cantar um cântico ao Senhor na terra dos caldeus, na terra do inimigo, na terra da hostilidade? Eles estavam, amados irmãos, entre pessoas desesperançosas. As circunstâncias onde se encontrava Ezequiel, sem rei, o trono de Judá vazio, tinha um vassalo de Nabucodonosor, um pau mandado literalmente, um trono vazio, sob o domínio do inimigo, longe de casa, vivendo como escravo, perdas de todas as áreas, inclusive de amigos e parentes, cercado de fracassados. Cá para nós, ainda que você esteja vivendo alguns dias difíceis, não se compara ao que se encontrava Ezequiel. Ezequiel, o seu tempo de cativeiro, o lugar, terra do inimigo, pessoas fracassadas, literalmente as circunstâncias as mais adversas possíveis, o contexto de caos. Agora, é importante você notar agora, que a esperança vai brotar exatamente neste contexto, é exatamente nesse contexto de falências que a esperança vai voltar, a esperança vai vir do céu em meio ao caos. Primeiro, que você olhe no verso de número 1, diz o texto sagrado que no cativeiro, no meio dos fracassados, nas circunstâncias mais adversas, diz o texto, que os céus se abriram.
Os céus podem se abrir, ainda que o tempo, as pessoas, o lugar, as circunstâncias sejam as mais adversas. Se os céus se abriram para Ezequiel, nos momentos mais difíceis da sua vida, eu tenho certeza que os céus podem se abrir também na sua vida. Os céus se abrem a despeito das piores circunstâncias. Diz o texto sagrado que Ezequiel viu os céus abertos. A minha oração nesta noite é para que os céus se abram na tua vida, por pior que sejam os momentos, por piores que sejam as circunstâncias, por piores que sejam as pessoas que estão te cercando, por piores que seja o terreno que você esteja pisando, os céus se abrem para aqueles que são do Senhor. Lá em Atos capítulo de número 7, há algo semelhante, capítulo 7, a partir do verso 55, diz o texto sagrado que Estevão, um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de fé, como diz lá em Atos 6, agora este homem está sendo literalmente está sendo morto, apedrejado. As pessoas estão rilhando os dentes como animais, lançando pedras sobre Estevão, e ele consegue reunir as suas últimas forças, e diz o texto que Estevão olha para os céus e enxerga os céus abertos e Cristo em pé, como que dizendo: meu filho, só mais um pouquinho, eu estou com você. É possível, amados irmãos, enxergar os céus abertos, ainda que as circunstâncias sejam as piores que estejamos vivendo. É possível haver esperança, ainda que as nuvens sejam densas, ainda que haja negritude, ainda que as nuvens tentem encobrir os céus. Quando Deus nos visita, os céus se abrem. Você pode crer nisso e dar um amém, irmãos? Acredite nisso em nome de Jesus. Aconteceu com Ezequiel, pode acontecer com você, já aconteceu comigo. Os céus se abrem para aqueles que são do Senhor. Mas não é só isso, você vai ver agora que a esperança. Olha o verso de número 1, ainda diz: eu tive visões de Deus. Os céus se abrem, e agora Ezequiel diz: eu tive visões de Deus. É possível enxergar o que ninguém enxerga, ainda que estejamos vivendo os piores momentos da nossa vida. Eu tive visões de Deus. Quem disse para você? Quem foi esse demônio? Quem foi este profeta que disse para você que não há esperança para quem está passando por dias difíceis? Quem foi que disse para você que nós não podemos ter visões de dias melhores? Quem foi que disse para você que os céus não se abrem? Quem disse para você que nós não podemos enxergar coisas de Deus vivendo em tempos difíceis? Eu tive visões de Deus. Nesta noite eu peço ao meu Deus, o Deus de Ezequiel, o Deus de Estevão, o nosso Deus, para que te dê visão dos altos céus, ainda que os dias sejam ruins. Eu tive visões de Deus. Eu tive visões de Deus. Só Deus pode nos dar visão quando tudo parece denso, quando tudo parece escuro, quando as noites escuras nos visitam, o Deus que é luz também nos visita. Eu tive visões de Deus. Terceiro, você vai ver agora, amados irmãos, que em meio a este caos, verso de número 3, olha o que diz o texto: veio expressamente a mim a palavra de Deus. Deus fala ao seu povo, ainda que os dias sejam maus. Amém, irmãos? Amém. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Como é que alguns que estão vivendo os piores dias da vida, estão vivendo um cativeiro financeiro, relacional, conjugal, emocional, gente que está vivendo nos seus cativeiros, gente que está sob a opressão do inimigo, gente que está literalmente perdendo tudo? Como é que estas pessoas vão ouvir a palavra de Deus se estão trancafiados nas suas emoções, estão trancafiados nos seus mundinhos, estão trancafiados entre os fracassados, entre os que não têm visão de Deus, entre os que não têm mais esperança? Diz o texto sagrado para Ezequiel: Deus me visitou no cativeiro, Deus abriu os céus quando eu estava vivendo os piores momentos da minha vida, Deus falou comigo nos piores momentos da minha vida. E por que Ele não pode fazer isso conosco hoje? Deus continua falando ao seu povo:
E eu espero que Ele esteja falando contigo nessa noite, através deste caco entre tantos outros cacos. Deus continua falando ao seu povo em meio ao desespero. Olha o que diz o texto: veio expressamente a palavra do Senhor, expressamente. Ele não tinha dúvida nenhuma de que era a palavra de Deus sobre a sua vida. Mas não é só isso. Diz o texto sagrado que esteve sobre mim, esteve sobre Ezequiel a mão do Senhor. Não é a mão de Nabucodonosor que está sobre Ezequiel, é a mão do Senhor. Um sistema está certamente com a mão sobre nós. É possível que um chefe hostil, mau, esteja também com a mão sobre você. É possível que a mão da opressão, seja ela de qualquer natureza, esteja sobre você. Mas agora Ezequiel diz que há uma outra mão, uma mão mais poderosa, uma mão que está sobre todas as mãos. A mão do Senhor está sobre ele. E quando a mão do Senhor está sobre nós, a esperança volta. Você pode crer nisso, irmãos? A mão do Senhor estava sobre Ezequiel. Agora note bem, o cara está vivendo os piores momentos da sua vida, o cara está em cativeiro, está cercado de fracassados, está em terra estranha, o tempo é o pior, as circunstâncias são as piores, e agora diz o texto que os céus se abrem. Diz o texto, amados irmãos, que ele tem visões de Deus. Diz o texto sagrado que ele agora veio expressamente a ele a palavra do Senhor. Diz o texto sagrado que a mão do Senhor está sobre ele. Aí, como é que não nasce esperança? É nesse contexto que eu tenho, em nome de Jesus, a esperança de você sair daqui certo de que Deus está renovando as nossas esperanças, por piores que sejam as circunstâncias. Amém? Poderia parar por aqui e fazer o apelo, mas eu quero lhes mostrar aqui o que as visões de Ezequiel têm a nos ensinar. É evidente, eu não tenho a pretensão de esmiuçar as visões de Ezequiel. Eu quero trazer a lição prática de cada uma destas visões. Vamos ver primeiro a visão. Olha aí o verso 4. Verso 4 diz: olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, dessa tempestade, e no meio disto, dessa tempestade, um metal brilhante que saía do meio do fogo. Uma tempestade, um vento tempestuoso, e esse vento tempestuoso que vinha do norte. Todas as vezes que você lê na Bíblia um vento que vinha do norte, é algo relacionado à Babilônia. Jeremias capítulo 4 no verso 6, Jeremias capítulo 6 verso 1, o vento que vem do norte era a Babilônia, e esta tempestade era causada pela Babilônia, luzes radiantes. Agora diz o texto, que no meio desta tempestade, em meio de um império hostil, em meio dos babilônios que reinavam absolutos com a sua malvadeza, com a sua violência crudelíssima, no meio dessa tempestade, luzes radiantes e um fogo que brilhava. Deus é fogo consumidor, e não há tempestade que Deus não possa nos visitar. Sofonias vai dizer lá no capítulo 1, verso 5 e 6, que Deus passeia no meio da tempestade. Qual é o significado, amados irmãos, de uma tempestade? Com algo brilhando, com algo que vem agora em forma de fogo no meio dessa tempestade. As tempestades, amados irmãos, não são obras do acaso. As tempestades, o caos, está no mais absoluto controle de Deus. Quem está no meio da tempestade? O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A tempestade não está solta, irmãos. Esta tempestade, este vento tempestuoso, essa dificuldade, esta angústia, este vento que veio do norte, este sistema, este governo, esta opressão dos impérios, nada está ausente do controle de Deus. No meio da tempestade,
Tem alguém que brilha, tem alguém que está no controle de todas as coisas, e o seu nome é Jesus de Nazaré, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que diz que Deus é fogo consumidor. Ele está no meio da tempestade. Deus reina até nas tempestades. Mas agora eu queria que você, olhasse também que as tempestades, além de não serem obras do acaso, elas não reinam absoluto. Quem reina absoluto, por pior que sejam as tempestades, é o nosso Deus. Mas há uma outra verdade por detrás dessa tempestade, é que não tem pecado sem consequência. O povo se distanciou de Deus. E o livro de Jeremias e o livro de Ezequiel vai dizer que a consequência do pecado é que um vento virá do norte, a Babilônia, e vai arrasar, vai trazer problemas, e as consequências serão terríveis. Mas até no meio da tempestade, Deus está no meio, brilhando e reinando para a glória dele mesmo. Mas agora eu queria que você desse uma olhada, e aí eu vou precisar que você me ajude na leitura. Olha agora os versos de 5 a 14, porque eles merecem uma releitura. Agora vamos com calma. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes. Olha só, 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinha a semelhança de homem. Os 4 seres viventes pareciam com homem. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das suas asas tinham mãos de homem, aos 4 lados, assim todos os 4 tinham rostos e asas. Essas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava, olhe bem, só andava numa direção, só andava para frente e nunca recuava, sempre andando numa só direção, andando para frente. Verso 10, a forma de seus rostos era como a de homem, à direita os 4 tinham o rosto de leão, à esquerda rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4, assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam em cima, cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma do outro, outras 2 cobriam o corpo deles, cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito, note bem, para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas, e fogo corria resplandente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes, agora, zigue-zagueavam a semelhança de relâmpagos. Jesus de Nazaré, que é isso? A Bíblia explica, a própria Bíblia, que isso é um princípio hermenêutico. Tudo isso que você acabou de ler, e provavelmente não entendeu muita coisa, é Ezequiel tentando descrever, sabe o que? Querubins. Se você der uma olhada agora, você vai dar uma olhada que esses 4 seres viventes, eles nada mais são do que querubins. Mas antes de eu lhes mostrar, eles tinham a semelhança de homem, inteligência, de verso 5, cada um com 4 rostos, rosto de homem, cada um 4 asas, 2 se uniam e dos outros, e 2 cobriam o seu rosto. Você já deve lembrar lá de Isaías capítulo de número 6, as plantas dos pés como bezerro, estabilidade, e luzia como bronze. Verso 7, debaixo das suas asas tinham mãos, trabalho para realizar. Verso 8, uma só direção, para frente, à direita do rosto parecia leão, força e majestade, à esquerda do rosto parecia boi, serviço e lealdade, todos com a frente do rosto como águia, rapidez e visão, como diz o verso de número 10. Agora vai lá em 2 de Crônicas, capítulo de número 3, dos versos 10 até o de número 13, você vai ver exatamente que se trata dos querubins. Mas antes de você ir lá, o verso 15
aí mesmo de Ezequiel, vai dizer assim: vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra ao lado de cada uma delas. Agora olha o verso 20, o que vai dizer agora? O verso 20 vai dizer: para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Agora sim, quando você vai lá em 2 de Crônicas, capítulo de número 3, dos versos 10 ao 13, você vai ver agora uma descrição, que já eu mostro também aqui em Ezequiel, que esse texto se refere aos querubins, uma visão da arca, onde lá estavam os dois querubins, uma alusão também que Isaías vai ver, os querubins com o rosto tampava os seus rostos diante da santidade do nosso Deus. Mas aí, amados irmãos, o que isso significa para mim e para você? E isso é interessante para nós, porque a figura destes seres viventes, eles estão dentro de 4 rodas. Se você observar dos versos 15 ao verso 21, esses seres viventes estão dentro de 4 rodas. Uma roda ao lado de cada uma, verso 15, tinha um querubim. As 4 tinham a mesma aparência, estas rodas. Elas eram brilhantes e a estrutura era como se estivesse uma dentro da outra. 4 rodas, uma dentro da outra, como diz o verso 16. Podiam ir para as 4 direções simultaneamente, como diz o verso 17. As bordas eram extremamente altas, cheios de olhos e metiam medo, como diz o verso 18. As rodas acompanhavam os querubins para onde o Espírito mandava. Verso 19, verso 20 e verso 21. Os 4 seres viventes, os querubins, dentro de 4 rodas que se moviam na direção que o Espírito de Deus encaminhava. Irmãos, o que isso tem a ver comigo e com você? As rodas, amados irmãos, simbolizam a onisciência e a onipresença de Deus. Ele está e vai em todas as direções. Deus não está preso a uma só direção, Ele vai para onde Ele deseja. Não é homem que orienta, Deus vai para onde Ele quer. Nada pode impelir o Senhor. Deus está em todos os lugares, vê todas as coisas. Note bem que Ele tem olhos em todas as 4 rodas. Um Deus que vê e enxerga todas as coisas, um Deus que está em todos os lugares, um Deus que coloca seres espirituais para acompanhar os fracassados, aqueles que estão desesperados. De outra maneira, irmãos, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Deus está vendo o que estamos passando. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, capítulo 15, verso 3 de Provérbios. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Deus, sabe o que significa, entre outras coisas, anjo? Anjo significa literalmente mensageiros. E agora você tem aqui seres mais elevados. O texto diz, amados irmãos, à luz dessa visão apocalíptica, que o nosso sofrimento não está alheio aos olhos de Deus. Os 4 olhos do Senhor é uma maneira do Senhor dizer: eu estou vendo o que você está passando. Você está no meio do cativeiro, eu estou vendo. Você está sob a chibata de Nabucodonosor, eu estou vendo. Você está no meio de fracassado, eu estou vendo. Mas nessa tempestade eu estou em todos os lugares. Eu estava em Jerusalém, mas eu estou também em Babilônia. Deus está conosco em qualquer lugar, irmãos. Deus está conosco em todo e qualquer lugar. Deus envia os seus para nos acompanhar. É muita, informação, e a minha esposa disse que às vezes nas minhas mensagens eu boto tanta informação que às vezes a essência acaba se perdendo. Mas olha o que diz o verso 22 e 25 a 25, porque agora vem uma outra visão, uma terceira visão, o firmamento. Verso 22, olha aí: sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante, que metia medo.
estendidos por sobre a sua cabeça. Por baixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, a de um em direção à de outro. Cada um tinha outras 2 asas com que cobria o corpo de um e de outro lado. Andando entre eles, estes seres viventes, os querubins, ouviu o tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente, ouviu o estrondo tumultuoso, como do tropel de um exército. Parando eles, os seres viventes, dentro das 4 rodas, um Deus que está em todos os lugares. Os seres viventes, parando eles, abaixaram as suas asas em reverência ao Altíssimo. Veio uma voz de cima do firmamento, além do firmamento, por sobre o firmamento que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixaram as suas asas. Um espaço assombroso em dimensão e beleza, diz o verso 22, como cristal brilhante, debaixo do firmamento, a voz do Onipotente, verso 24. Acima do firmamento há uma outra voz que quando ecoa, a criação reverencia. Amados irmãos, qual é o significado desta visão? De um firmamento, de uma voz que está sobre este firmamento, desta voz que quando ecoa, todos os seres da criação abaixam em reverência. Aqui está, amados irmãos, Deus é soberano, Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos, e as obras da sua providência anunciam que Deus é Deus, que nada se perde, que nada foge ao seu controle. Ele está em todos os lugares, Ele vê todas as coisas, nada acontece debaixo do firmamento que não esteja debaixo do comando de Deus. Há uma voz, verso 25, há uma voz por sobre o firmamento que comanda a história, e esta voz é a do nosso Deus. Não é a voz dos poderosos dessa terra, não é a voz de Nabucodonosor, não é a voz dos que comandam as nações. A voz que comanda a história está por sobre o firmamento, é a voz do trovão, o Filho de Deus, é a voz do Onipotente, é a voz do soberano. Quem comanda a história é Deus, e Ele está acima de tudo e de todos, e este Deus, Ele se envolve com o seu povo. Eu não sei, amados irmãos, qual é a sua reação diante dessas visões. Na tempestade, a luz brilha no meio, e é o Filho de Deus dizendo: não tem tempestade que eu não esteja no meio. Nenhuma tempestade vem sem minha autorização. A figura dos 4 seres viventes, os querubins, é Deus dizendo: passeia no meio do meu povo e anuncia que eles não estão sozinhos. O que está por detrás do mundo visível, amados irmãos, é um Deus que comanda a história. Enquanto nós só enxergamos o que é visível, enquanto nós só enxergamos o que os olhos humanos conseguem enxergar, nós precisamos saber que existe algo que está por detrás do que os olhos podem ver. Um Deus que comanda a história, um Deus que comanda a história, um Deus todo-poderoso, que só olha para frente, que encaminha a sua criação numa direção, é para frente e nunca para trás, é para frente e nunca para trás. Um Deus, amados irmãos, que diz: olha, coloca os seres viventes, coloca os querubins em 4 rodas, uma dentro da outra, e coloca olhos para dizer que para onde eles forem, eu estou olhando, eu estou vendo, nada se foge ao meu controle. Para onde eu vou para a esquerda, para onde eu vou para a direita. Quem é que comanda isso? É Deus, o Deus Todo-Poderoso. Nós não estamos soltos, irmãos, nós não estamos soltos. Deus não precisa obedecer ninguém, Deus não obedece ninguém, Ele vai para onde quer, Ele faz como Ele quer, Ele pode todas as coisas. Essa é a visão das rodas, esta é uma onde as bordas eram extremamente altas, cheio de olhos que me tinham medo. Dá para ter medo mesmo, mas o significado é um Deus que vê todas as coisas, enxerga todas as coisas, um Deus cuja a voz ecoa além do firmamento, um Deus que está no controle de todas as coisas. Agora o mais lindo é sempre por último, né? Versos 26 a 28, a visão do trono, a última visão. Olha o verso 28 a 30 para encerrar.
como o aspecto do arco-íris, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi uma voz que falava comigo. O que nós estamos vendo agora, amados irmãos, é um trono inabalável. O trono de Deus é inabalável. O trono de Judá, esse fica vazio e é abalável, ele é instável. O trono de Nabucodonosor vai cair, vão vir os medo-persas, vai cair também. Mas, amados irmãos, o trono do nosso Deus, ele é inabalável. Há uma voz que comanda o trono, como já vimos aí no verso de número 25 e no verso 28, há um rei sentado no trono, como diz no verso 26, há uma glória indescritível rodeando o rei, como diz o verso de número 27, a glória do rei faz lembrar a glória do arco-íris e a aliança que ele tem com o seu povo. Qual é o significado deste rei reinando num trono inabalável? Lógico, o reino de Judá estava vazio, que tinha um vassalo, a mando de Nabucodonosor, Joaquim. Mas o que nós estamos vendo agora é o rei do universo, reinando sobre tudo e sobre todos, um Deus que não esquece a aliança que tem como seu povo, não se esquece da aliança que tem com o seu povo. Deixa eu concluir com algumas considerações para a gente orar. Primeiro, amados irmãos, por trás do mundo visível, do caos político, de guerras, vírus, tragédias, sejam elas nacionais, pessoais, familiares, nada mais confortador para nós do que olhar para um texto como esse, em meio a dias tão difíceis e de desespero, olharmos e vemos que há um Deus soberano sobre tudo e sobre todos, um Deus que está no controle de todas as coisas. Não é o caos que comanda a história, quem comanda a história é o nosso Deus. Este é o Deus criador dos céus e da terra. Este é o Deus que, para aqueles que têm aliança com Ele, se cumpre o que está lá em Romanos capítulo 8, verso 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Você pode estar vivendo os piores momentos da sua vida e dizendo: olha, não tenho mais esperança porque Deus parece que esqueceu de mim. Deus está vendo todas as coisas, tem olhos nas quatro rodas, tem o Espírito de Deus na direção. Há um mundo invisível que demonstra com clareza que o que comanda a história não são os homens, não são os Nabucodonosores da terra. Quem comanda a história é o Senhor. Ezequiel diz no verso 28, e quando ele vê a glória do Senhor manifesta da forma das 5 visões, e especialmente a glória que sai do trono de Deus, diz o texto, que ele cai com o rosto em terra. Sabe, amados irmãos, o livro de Ezequiel começa com uma visão do Senhor no cativeiro, mas sabe como é que termina o livro de Ezequiel? Capítulo 48 do livro de Ezequiel, depois você vai conferir, é uma nova reconfiguração, Deus dizendo: eu vou dar uma nova possessão, eu vou redistribuir a terra, não a terra que ficou, mas uma terra que vai se chamar Nova Jerusalém. Ezequiel começa com o povo no cativeiro, sem esperança. Ezequiel 48 vai terminar com o povo sendo conduzido
para uma nova terra, para uma nova possessão, para um novo tempo, para uma nova história. Você vai ver, amados irmãos, que a lição é clara: dias melhores virão. Esta é a palavra de Ezequiel para nós nessa noite. Dias melhores virão. Babilônia não é o nosso destino final, mas a nova Jerusalém. Situações extremamente adversas, extremadas, não significam que Deus nos abandonou. Pode antes significar que Deus está nos levando a repensar os nossos pecados, a nossa história, quando viramos as costas para Ele. É o que aconteceu com Judá. O que nós estamos vendo, amados irmãos, aqui é um arco-íris por sobre a tempestade, para deixar bem claro para mim e para você nesta noite, que a palavra final é do Senhor para com aqueles que têm aliança com Ele. Deus não nos esqueceu. Eu faço questão que você olhe agora as últimas palavras do livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 48, verso 35. As últimas palavras de Ezequiel. As últimas. Quando ele está se medindo as possessões daqueles que haverão de tomar posse da promessa de Deus, diz o texto sagrado, que ali o Senhor está. Ezequiel capítulo 48, verso 35, deixa eu ler aqui, nessa nossa tradução, não sei se foi a que os meninos colocaram ali, capítulo 48, no verso de número 35, olha o que diz o texto, nessa nossa tradução: 18 mil côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será. Qual é o nome da cidade? O Senhor está onde? O Senhor está ali. No cativeiro, o Senhor estava ali. No cativeiro o Senhor está ali. Na nova Jerusalém, o Senhor estará lá. Hoje, o Emanuel, o Deus conosco, está aqui. Amém, irmãos? No cativeiro Deus estava lá. Na nova Jerusalém o Senhor estará lá. E hoje, o Emanuel, Deus conosco, está aqui. A esperança em meio ao caos. A mais extraordinária experiência, que eu concluo, a mais extraordinária experiência de Ezequiel se deu nos dias mais difíceis da sua vida. O ministério de Ezequiel nasceu em dias de extremado desespero. Os céus se abriram para Ezequiel em dias de extremado sofrimento e angústia, em tempos de caos. Assim como Deus mudou a história de Ezequiel em tempos de tanta angústia e sofrimento, assim como Deus abriu os céus para Ezequiel, deu visões a Ezequiel, veio expressamente a palavra do Senhor sobre Ezequiel, veio a mão do Senhor sobre Ezequiel. Nessa noite, o mesmo Deus está aqui. Começa com um cativeiro, termina com a nova Jerusalém, Deus dizendo: eu estou lá, esperando vocês. Eu estou lá. Os dias podem ser difíceis, as dificuldades podem ser extremadas, mas Deus estava lá no cativeiro, Deus estará lá na nova Jerusalém, mas hoje Ele está aqui, o Emanuel. Deus mudou a história de Ezequiel, e Ele pode mudar a nossa história, não por menos que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, assim, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.